Bom dia. Antes de mais nada, queria agradecer. Queria agradecer a AmCham pela oportunidade de estar aqui hoje. Uma manhã como essa soa como música para a gente do Itamaraty, porque, às vezes, o que nos falta é justamente esse instrumental técnico e apresentado em conjunção setor privado com a academia. Então, o estudo AmCham-GV certamente será usado pelo Itamaraty. Vamos considerar até a possibilidade do Lucas ir lá fazer uma apresentação para os nossos negociadores. Então, é muito bom estar aqui hoje, mesmo que nós apanhemos muito, que é isso que nós esperamos, que vocês pressionem, que vocês estejam presentes e, ao longo de várias negociações, muitas vezes nós nos ressentimos desse apoio, porque o negociador quer ir lá negociar, né? Então, ele quer a gente atrás pressionando, né? Então, é muito importante que haja essa presença cada vez mais forte do setor privado sobre o governo. Bom, eu pertenço ao Departamento de Negociações Internacionais do Itamaraty. Trabalho com o embaixador Ronaldo Costa, que é o negociador-chefe das negociações extra-regionais. Hoje ele está pegando o avião para Bruxelas, porque depois de amanhã nós trocamos ofertas de acesso a mercados. E eu vou contar um pouco, acho que é meu papel aqui hoje, o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo e os desafios que se apresentam para o nosso departamento de negociações. Bom, vocês sabem que o discurso liberal dos anos 90 foi fundamental para o Brasil fazer um movimento de abertura, o primeiro grande movimento de abertura no período Collor. E, naquele momento, nós rapidamente identificamos 3 condicionantes dessa atuação brasileira internacional que, guardada as singularidades, ainda se mantêm presentes, que é uma postura muito ofensiva na parte de agricultura, uma postura mais defensiva na indústria, sobretudo em certos setores da indústria, e a preocupação em manter um espaço regulatório do Estado, para exercer seu papel, suas políticas públicas, suas estratégias, depender de cada governo. Não? E, a partir daí, nós traçamos um planejamento de expansão na área regional. Nós começamos negociações bilaterais com grandes parceiros, a ALC e o UE, e, no multilateral, nós passamos a dar muita ênfase com a criação da OMC em 95. Então, na vizinhança mais próxima, nós criamos o Mercosul, nós viemos aprofundando esse Mercosul, começou como uma área de livre comércio, depois evoluiu para uma união aduaneira imperfeita, evoluiu também para alguns aspectos do mercado comum, imperfeito também, mas vamos avançando, e começamos a criar uma teia de acordos regionais pela América do Sul. Hoje, nós temos acordos regionais de livre comércio com todos os países da América do Sul. E América Latina, mais México e Cuba na América Latina, mas todos os países da América do Sul estão cobertos, e a nossa perspectiva é que nós tenhamos uma área de livre comércio até 2019, na região. Então, o Mercosul foi usado como a nossa região por excelência de integração, no primeiro momento, de integração positiva e base de exportações, mas sempre dentro daquela perspectiva do regionalismo aberto, que pouco a pouco vai incorporando os nossos vários países, né? Então, logo depois viemos a incorporação da comunidade andina, que também vieram a ser membros associados, primeiro Chile e Bolívia, depois os andinos, e, por último, os países mais do norte, e, no meio, também incorporamos México, né, e Cuba. Bom, isso na área regional. Na área com os grandes parceiros de negociações bilaterais, nós lançamos, mais ou menos simultaneamente, houve o lançamento tanto das negociações da ALC, em 94, com Clinton, e com a UE, em 95. Essas negociações duraram 10 anos, mais ou menos 10 anos, até a sua paralisia. Elas se revelaram negociações muito difíceis para o Brasil nesse período. Porque elas, para o Brasil, se assemelhavam, para o negociador que estava lá na frente negociadora, descontados matizes ideológicos, para o negociador, nós que estávamos ali, os burocratas, negociando, às vezes parecia para nós todos que aquilo era um acordo de adesão. Ou era assim, ou você assinava ou aceitava aqueles termos, ou não tinha como
discutir no âmbito bilateral os temas de nosso interesse, e, sobretudo, naquela época de agricultura. Então, os temas de nosso interesse, quando nós botávamos na pauta, o outro lado, os países mais ricos, diziam, não, isso eu não posso negociar no bilateral, isso só pode ser negociado na OMC. E os temas de interesse deles, que são os temas tradicionais, serviços, investimentos, compras, nós tínhamos que negociar no âmbito bilateral. Então, foi ficando muito difícil. Com a mudança do governo, veio, então, uma decisão, nenhuma política comercial é neutra, vocês sabem, veio uma decisão das mais altas autoridades e nós, então, houve uma paralisia e um desvio, uma prioridade máxima no foro multilateral, no lançamento da rodada Doha em 2001. Então, nós achamos que o foro multilateral seria o foro por excelência de avançar esses temas, sobretudo os temas mais difíceis, que estavam fora daquelas rodadas anteriores e que nós precisávamos fazer abertura. Então, aí viemos para a terceira plataforma, que é a multilateral. Mas só que agora, nós, desde o lançamento da rodada Doha, em 2001, é fato que os avanços dentro da OMC têm sido graduais, lentos, e a rodada Doha passou por momentos de paralisia importante, de 2008 a 2012, foi uma paralisia, acho que foi esse momento que até a Vera deve ter voltado, deve ter se cansado. Então, foi um momento difícil para o Brasil. E agora, realmente, se põem essas questões de como o Brasil vai se inserir nessa economia mundial. Nossos acordos firmados além da área regional, nós temos 5 acordos extra-regionais, firmamos acordos com Índia, com Israel, com África Austral, que tem como principal parceiro a África do Sul, firmamos com o Egito, com Palestina. Nós temos diálogos exploratórios importantes com o Canadá, com o EFTA e com o Japão, hoje. E temos também acordos quadros, que já foram assinados com vários países do Oriente Médio, países africanos. Então, como o Brasil hoje vai se pôr nesse cenário internacional em que há proliferação de acordos bilaterais, regionais, mega-regionais, plurilaterais, de todos que englobam disciplinas que vão além da OMC e que englobam também novas disciplinas que estão além da OMC, né? Entre as novas disciplinas, Vera citou aqui muito devidamente os padrões privados, né? Hoje, no comércio internacional, às vezes, no foros multilaterais, nós, negociadores, estamos discutindo sobre artigos e até no comércio agrícola, e a grande verdade é que nós estamos discutindo ainda market access e os exportadores brasileiros estão preocupados com supermarket access, que não tem nada a ver, que precisa de certificados privados, então isso está crescendo numa velocidade muito grande e o novo governo terá realmente que sentar e avaliar qual será a nova inserção do Brasil. E essa nova inserção do Brasil, ela dependerá de uma avaliação sobre o Mercosul, né? Claro que eu não estou falando uma avaliação dessas que às vezes a gente lê nos jornais, meios responsáveis, vamos deixar o Mercosul para lá, vamos abandonar o Mercosul. Não dá para abandonar totalmente o Mercosul, obviamente. O Mercosul é um projeto muito mais que um projeto econômico do empresariado. O Mercosul é um projeto político, é um projeto cultural, educacional, de integração das sociedades. Hoje nós podemos trabalhar em qualquer país da região, viajamos com carteira de identidade. Como que você vai falar para a sociedade brasileira? Agora acabou tudo isso, vamos voltar ao que era antes. Não se volta nisso. Então, aí os europeus discutindo, os britânicos discutindo se vão sair ou não da União Europeia. Bom, vamos ver o que vai sair do referendo, né? Mas é difícil sair uma vez que você esteja dentro. A discussão principal, eu acho, em relação ao Mercosul no governo, será nós vamos negociar, vamos manter a união aduaneira, vamos em direção mais a uma zona de livre comércio. Os que advogam pelo fortalecimento do Mercosul, eles têm em vista a importância ainda que o Mercosul exerce e tem na economia brasileira, né? Uma grande integração produtiva de várias cadeias aqui dentro.
Então, a depender da cadeia, essa ênfase do Mercosul vai ser maior ou menor. E os que não querem Mercosul, ou querem menos Mercosul, ou querem Mercosul só área de livre comércio, eles querem maior autonomia na negociação, né? Que nós ganhemos em autonomia e possamos ser mais ofensivos em cada matéria. Antes de mais nada, o quadro parlamentar do Mercosul hoje se alterou bastante com a assunção do governo Macri, né? Em relação ao passado. Nós tivemos momentos de maior divergência de interesses internos dentro do Mercosul. Nós tivemos movimentos recentes mais difíceis, tivemos a suspensão do Paraguai em 2012, a Venezuela aderindo, mas não aderiu ainda totalmente. Na parte de negociações extra-regionais, a Venezuela ainda é observador. Ela não tem poder de veto porque ela ainda não internalizou toda a normativa do Mercosul. Então, na área externa, extra-regional, ela está como observadora e os outros quase países são os membros plenos nessa agenda internacional. Então, há um quadro parlamentar que o governo vai ter que considerar, o novo governo, um quadro melhor, que sinaliza uma posição mais ofensiva do Mercosul. A exceção, como eu disse, de Venezuela, mas Venezuela é outro caso nessa questão das negociações extra-regionais. Mas, se o governo for numa direção de flexibilização, certamente ele vai ter que se utilizar das flexibilidades que dá o Mercosul. A gente tem, dentro do Mercosul, uma decisão chamada Decisão 3200, que é a decisão que determina que os países do Mercosul têm que negociar conjuntamente em matéria tarifária, para não haver perfuração da tarifa externa comum. Só que, no passado, em vários momentos, em momentos difíceis de outras negociações, nós nos utilizamos de flexibilidades. Exemplo claro foi a comunidade andina. Eu estava no Peru em 2004, quando o governo... 2004 não, em 2002 ainda, quando o governo Fernando Henrique dá a ordem de fazer o uso dessas flexibilizações. Então, nós entramos na mesa negociadora, foi primeiro, a ponta de lança foi o Peru, e entramos com o Peru com outra postura de utilizar a flexibilidade. Flexibilidade como? Listas de compromissos individuais de acesso ao mercado, compromissos diferenciados, cronogramas diferenciados de gravação, entrada em vigor dos acordos em momentos descasados. Então, isso tudo, eu imagino que agora, na entrada do novo governo, deve ser avaliado, né? É o que nós estamos, o Itamaraty já está preparando maços nesse sentido. Ao mesmo tempo, o Itamaraty também, com toda essa discussão de cadeia global de valor, o Itamaraty também começou o estudo do TPP e do TTIP, que nós também achamos que vai ser fundamental estudar a fundo esses acordos para saber até que ponto os países estão aceitando as flexibilidades que nós pedimos lá atrás, com a ALCA, com a UE, e que encontrávamos uma postura tão inflexível naquele momento, quem sabe se hoje já não está muito mais flexível para abarcar as peculiaridades de cada país. Porque, por exemplo, no Brasil, cláusula investidor-Estado não vai passar no Congresso. Então, o que o Brasil tem feito? O Brasil tem, primeiro, na América do Sul, nós temos adotado a seguinte estratégia: vamos, então, nos acordos da América do Sul, vamos aprofundar esses acordos e introduzir disciplinas mais avançadas, disciplinas em serviços, em compras governamentais. Nós assinamos agora com o Peru esse mês. O primeiro acordo de compras governamentais do Brasil foi assinado com o Peru. Nós estamos introduzindo serviços, estamos introduzindo barreiras não tarifárias. Então, isso é um importante instrumento que a gente já está fazendo aqui na América do Sul. Inclusive, no Peru, pela primeira vez, Vera, para você, nós, inclusive, previmos que, no futuro, poderíamos usar listas negativas em serviços, que, pela primeira vez, o Brasil aceita discutir. Então, para o Brasil, hoje, não tem nada fora da mesa, mas também nós não queremos que, para o outro parceiro, não esteja nada fora da mesa também. As negociações com a União Europeia, que são prioritárias hoje para o Brasil, estão aí. Essa semana, quarta-feira, nós vamos trocar as listas de ofertas de acessos em bens, em serviços, investimentos e em compras governamentais.
nós do Mercosul acreditamos que nós fizemos o nosso dever de casa. Qual foi o dever de casa? Levar em conta os parâmetros determinados na Cúpula de Madrid lá atrás, em 2010. Quais eram os compromissos do Mercosul? Apresentar uma lista de acesso em bens de cerca de 90% do volume de comércio, não excluir nenhum setor, porque antes a gente excluía automotivo, vamos incluir automotivo, e, além disso, apresentar uma lista de compras governamentais. No passado, em 2004, nós apresentamos uma lista de compras só em matéria de transparência. Dessa vez, não, nós vamos além. Então, nós esperamos que os europeus apresentem também as suas listas, levando em consideração os parâmetros estabelecidos no relançamento das negociações em 2010, porque as negociações pararam em 2004 e houve tentativas de reacender isso, mas elas foram relançadas em 2010. De 2010 até hoje, com os europeus, nós avançamos de uma forma muito satisfatória a parte normativa. A flexibilidade do lado deles, a flexibilidade do nosso lado, nós estamos avançando. Agora, a negociação propriamente dita vai começar essa semana. Então, está aí, nós estamos num momento crucial de redefinição, e esperamos poder contar com os senhores, com a iniciativa privada, com a academia, com Vera, que eu encontrei na OMC em 2000, tive o prazer de conhecê-la, e esperamos contar com todos esses inputs, todos esses instrumentos técnicos, para que nós possamos fazer a avaliação de como nós vamos nos inserir nessas cadeias globais de valor. Mas essas cadeias globais de valor, nós necessitamos fazer realmente estudos mais aprofundados. Por quê? Os maiores estudos estão sendo feitos pela OCDE. E aí, aparentemente, você vê que há uma liberalização seletiva de setores, pelos estudos da OCDE. Eles privilegiam os bens intermediários, e quando você vai ver os bens que eles privilegiam, dá uma conexão absolutamente certa com os interesses que eram tradicionais deles. A agricultura está fora disso. E a cadeia agroalimentar? Por que vai haver uma liberalização só dos bens intermediários, quando as nossas exportações são tão importantes para a cadeia agroalimentar? Isso está fora do estudo deles. É nosso papel, país em desenvolvimento, fazer esse estudo, porque não serão eles que vão fazer, nem é desinteresse deles, o interesse é nosso. Então, é isso. Como inserir, como fazer mais estudos que possam determinar quais as cadeias produtivas que nós temos que priorizar e em que segmento da cadeia produtiva o Brasil vai gerar mais renda, mais emprego e mais produtividade interna. E é nisso, esses estudos setoriais, que são determinantes para o negociador, para o policymaker. Ele vai olhar onde eu tenho que ser agressivo, onde eu não tenho que ser agressivo. E são os senhores que vão nos dizer. Bom, muito obrigada e podem bater à vontade no governo, estamos aqui para isso. Obrigada.